sentido, eu acho que ainda vai crescer muito esse tipo de veículo. Entretanto, é bom a gente fazer um adendo. Todas as vezes que a nossa bolsa andou de lado em dólar, enfim, o que aconteceu depois, tal, e assim, a gente está num recorde absoluto de período de estagnação, né? Bem-vindos ao nosso canal Investidor Calvo. Hoje vamos ter um vídeo bastante interessante. Meu conselho é que você assista este vídeo mais de 2 vezes, pois eu mesmo tive que assistir várias vezes para poder entender a explicação. E para melhorar o entendimento, o vídeo estará dividido em 2 partes. Nesta primeira parte, vamos assistir a participação da Louise Barsi no podcast Os Economistas, que é apresentado por Guilherme Cadonhoto e Ricardo Figueiredo. Eles explicam as diferenças básicas entre investir em ações e ETFs de ações, focando em quais das 2 opções é mais acessível e vantajosa para quem está começando a investir. No final do vídeo, estará o card para você assistir a parte 2 desta entrevista, que está sensacional. Só lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal é fornecer conteúdos educacionais sobre investimentos e finanças. É importante ressaltar que as análises feitas pelos especialistas são apenas uma opinião baseada em suas próprias metodologias de avaliação. Cabe a você, como investidor, realizar uma análise mais aprofundada e tomar a decisão com base em seus próprios objetivos financeiros e perfil de risco. Dito isso, é sempre válido utilizar essas informações como ponto de partida para suas próprias análises e reflexões. Luiz, vamos lá. Para que a gente chamou você aqui? Foi uma coincidência que a bolsa está batendo aí máxima histórica, mas eu já queria fazer um episódio com você. Por quê? Porque nas últimas semanas, nos últimos meses, vamos colocar aí, surgiram 2 opções de ETFs, né? Esses fundos passivos de ações, que agora eles podem pagar dividendos. Então, sempre que a gente fala assim, pagamento de fundo imobiliário é muito popular, porque paga o dividendos, ações pagadoras de dividendos também cresceu a popularidade do negócio. Então, o brasileiro, ele tem essa, digamos, eu queria colocar um termo mais leve aqui, né? Ele gosta bastante de ver dinheiro pingando na sua conta. Todo mundo gosta, né? Mas quem não, né? Exato. Mas o brasileiro, ele gosta ainda mais. E aí surgiram os ETFs em ações que pagam dividendos. Perfeito. E aí eu recebi algumas perguntas, né? Falando assim, poxa, será que então essas opções de ETFs, elas se sobrepõem a estratégias mais voltadas para a geração de renda através do investimento de ações? Então eu queria iniciar o nosso papo com você hoje, falando quais seriam as diferenças entre você montar uma carteira de ações, pagadoras de dividendo, fazendo a seleção, fazendo a seleção de ações mesmo que você acha que precisa tal, que é bom, que entra nos seus critérios, e de você comprar um ETF que segue um determinado índice e você vai levar ali, às vezes, dezenas de empresas, né? Então, primeira pergunta, você acha que pessoa que, não tenho experiência em investimento em ações, gosto da metodologia, conheci a Louise, conheci a história do Barsi, me inspirei, vou montar uma carteira de ações, mas não entendo muito ainda. Faz sentido essa pessoa começar a investir numa estratégia de dividendos através dos ETFs que pagam dividendos e investem em ações? Legal. Eu acho que a minha resposta pode ser que te surpreenda, cara. Eu acho que ETF é um veículo fantástico para o investidor comum, né? Primeiro que você tem a facilidade de você não ter que ficar replicando o índice, então fazendo rebalanceamento, você compra um produto e obviamente você vai seguir passivamente aquele índice que vai ser o benchmark para você, né? Isso lá fora dá muito certo, né? Inclusive muitos profissionais de lá, inclusive, atribuem aos ETFs, aos fundos passivos, né? O motivo pelo qual boa parte dos fundos ativos lá estão passando por mal bocados, enfim, né? Porque o investidor é muito simples, né? Você vai lá, escolhe o ETF que você quiser, tem, inclusive, temáticos, né? E aí eu já vou falar a parte que eu já acho contra, né? Que você vai desvirtuando um pouco o sentido do ETF, que é você ter um pouco de tudo, né? E aí, quando você começa a tematizar demais, setorizar demais, eu acho que perde um pouco da característica, né? Eu acho que, como qualquer outro produto, para trazer a novidade e tal, a indústria ela vai se renovando e vai meio que gourmetizando as coisas, né? Então, o ETF ESG, o ETF só com mulheres na liderança, o ETF...
Então, nesse sentido, eu já não sou muito favorável. Agora, não exime também esse investidor que quer essa facilidade dos ETFs dele analisar qual é o índice de referência que esse ETF vai seguir, né? Porque lembrando que quando você segue a estratégia Barsi, que é uma estratégia ativa, teoricamente o seu nível de escrutínio, né, você tende a ir mais a fundo, porque você tem 400 opções ali para você escolher, então você precisa criar os seus filtros ali, né? Claro, a gente tem os filtros setoriais, os filtros quantitativos, mas tem muitas coisas qualitativas que muitas vezes a minha carteira suporta, mas a sua não. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de estatal. Precisa ter estatal? Não necessariamente. Você é seu gestor, você põe ali o que você bem entender, né? Já num fundo passivo, você não tem essa prerrogativa de falar, opa, não, essa aqui eu não quero. Você vai ter que seguir que te colocarem lá o que aquele índice determinar, né? Então, eu acho que tem muitas vantagens, acho que tem mais vantagens do que desvantagens. Acho que no Brasil a gente está só engatinhando ainda nesse sentido, eu acho que ainda vai crescer muito esse tipo de veículo. Entretanto, é bom a gente fazer um adendo, né? Diferentemente de você investir diretamente nas ações e o dividendo pingar na sua conta, esse recurso ele é livre de impostos, né? Se você faz isso através do ETF, tem a cobrança de imposto, salvo se você escolher a opção lá do aporte automático, né? E aí vai funcionar como qualquer fundo, você vai pagar no resgate da cota, né? Agora, se você optar por um ETF em que distribua o dividendo, você já vai pagar o imposto ali no momento que você receber. Então, tributariamente, ainda faz muito sentido você fazer esse esforço de você mesmo selecionar as suas próprias ações, né? Inclusive, se você quiser fazer isso, você pode usar até esses índices de referências do próprio ETF, seleciona ali o que você acha interessante, o que você acha que faz sentido para você ou não, e você faz a sua própria carteira. Claro que você tem um trabalho de rebalanceamento, enfim, é um trabalhinho a mais, você pode contratar uma consultoria, uma assessoria, o que você bem entender, né, o que couber no seu bolso também. Então, acho que isso tem que ser muito bem pensado. O segundo ponto é que acho que, diferentemente dos Estados Unidos, em que mercado americano, né, em que ETF já é unanimidade, um negócio comprovado, lá os custos são muito menores do que aqui. Então, lá você tem ETFs que pagam a taxa de 0,0 alguma coisa, né? Ou 0... Aqui, a maioria desses fundos cobram 0,5, 0,7, já vi fundo cobrando 0,9, né? Então, assim, quase 1% para um negócio passivo que praticamente é apertar um botão, vai ter toda uma inteligência ali por trás do índice, enfim... E não tem muito um grande trabalho, vamos dizer assim, não desmerecendo, claro, mas diferentemente quando você faz um investimento ativo, né? Então, você tem que ponderar se eu vou chamar de preço, a taxa da preguiça, né? Se você está disposto, claro, a deixar por ano esse 0,9, esse 1% aí de rentabilidade, que compondo isso ao longo do tempo, né? Quando o John Bogle, inclusive, escreve e praticamente inventa os ETFs, né? Ele fala justamente sobre isso. A vantagem do investimento passivo é porque os custos são irrisórios, né? E no longo prazo, você não tem esse 1% ali corroendo o seu patrimônio todos os anos, que em muitos anos isso acaba fazendo uma grande diferença, né? Esse livro é fantástico, eu adoro, que é o Investidor de Bom Senso. Legal. Muito bom mesmo. Então, assim, acho que tem prós e contras. Acho que para quem está começando pode ser uma forma interessante de você ver se aguenta volatilidade ou não, né? Mas eu vou ser bem sincera para você. Quem começa a selecionar suas próprias ações, cara, vira um negócio, um jogo gostoso, sabe? É o que a gente tenta incentivar, pelo menos. Porque eu sinto, pelo menos, que você tem aquele sentimento mais da parceria, sabe? De você ver ali as ações na sua carteira, eu sou sócio disso aqui. Diferente de você ver o ticker lá do ETF, sabe? Acho que esse simbolismo também tem o seu peso. Então, meus amigos, depois de assistir essa explicação inicial, eu fiz aqui uma tabela sobre as informações passadas pela Louise Barsi comparando essas duas modalidades de investimento. Vamos entender agora as diferenças entre investir em ações individuais e investir em ETF de ações de uma forma bem simples.
Quando você compra uma ação de uma empresa, está adquirindo uma pequena parte dessa empresa. Um ETF é como um fundo que agrupa várias empresas em um só lugar. Ou seja, quando você compra uma cota de um ETF, você está automaticamente investindo em várias empresas ao mesmo tempo. Quanto ao risco, em ações o risco está concentrado em apenas uma empresa. Para diversificar e reduzir o risco, você teria que comprar várias ações de empresas diferentes, o que pode ser caro e complicado. A vantagem aqui é que você tem total controle sobre quais empresas fazem parte do seu portfólio e se essas empresas pagarem dividendos. Você recebe diretamente sem precisar passar pelo fundo que administra o ETF dessas ações. Com os ETF, você não precisa se preocupar em escolher e comprar ações de várias empresas, porque a diversificação já vem pronta. Além disso, os ETF têm uma gestão passiva, ou seja, eles apenas seguem um índice de mercado, sem a necessidade de acompanhamento constante. Porém, existe uma pequena taxa de administração que você paga por essa facilidade. E em relação aos dividendos, Luiz explica que você tem a opção de reinvestir automaticamente, dependendo das regras do fundo. Resumindo, com as ações individuais, você tem mais controle e pode ganhar mais com boas escolhas, mas o risco é maior. Já os ETFs são ótimos para quem quer praticidade e diversificação com menor risco, mas com menos controle sobre os investimentos e pagando uma pequena taxa. No final das contas, você vai ter ali, cara, mais do que 1%, entre 1 e 1,5% de custo adicional. É isso, pessoal. Já temos vídeos no nosso canal da continuação desse corte. Espero que tenham gostado do vídeo e que essas informações tenham sido úteis. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu ficarei feliz em responder. Obrigado por assistir e até a próxima!